Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e esse é mais um vídeo da nossa série de amigurumis para o Natal. Eu peço desculpas a vocês de eu estar postando esse vídeo tão em cima da hora, mas eu tive uns problemas pessoais e eu não consegui postar antes. Mas essa playlist de Natal ela vai ficar salva e sempre que vocês precisarem fazer algum artigo de Natal, vai estar o vídeo lá disponível. Futuramente eu vou incluir novos vídeos mais cedo, porque como o canal é novo, eu não consegui me programar para começar os vídeos de Natal mais cedo, então não consegui fazer muitas peças. Essa árvore de Natal, ela é muito fácil de fazer, como todos esses amigurumis da série de Natal. Ela é bem fácil e eu deixei o passo a passo de todas essas partes, porque ela é feita em 4 partes, contando o tronco e as 3 camadas da árvore. A estrela é um pouquinho mais complicada de fazer, mas dá para fazer, eu expliquei bem detalhado, então acompanhe o vídeo até o final, porque no finalzinho do vídeo que eu produzi essa estrela e a gente vai fazer ela juntas, e essa estrela vocês podem usar em várias outras peças, em várias outras ocasiões. Vocês podem fazer ela maior, usando um fio maior. Então, essa estrela não é muito difícil de fazer e é uma peça única. No finalzinho do vídeo, a gente vai fazer a estrela. Então, fiquem até o final para não perder nenhuma dica e nenhuma parte da confecção dessa árvore de Natal. Vocês podem ver que eu já produzi quase todas as peças da árvore de Natal. Essa árvore de Natal, ela é constituída de 3 partes, da parte ali da copa, né, da árvore, e o tronco. Eu já adiantei todas as peças para facilitar e o vídeo tentar ficar mais rápido e mais fácil para eu passar para vocês. E eu vou passar o padrão de cada uma dessas partes detalhadamente agora para vocês. E as peculiaridades eu vou explicando conforme for avançando o padrão da árvore. Então, a primeira parte que a gente vai começar a confecção da árvore é o tronco. Então, esse tronco, ele é bem simples de fazer. A única diferença é que, como todas as camadas da árvore, a gente tem uma carreira que é feita em BLO, mas a gente inicia as carreiras com um círculo mágico ou anel mágico e vai fazendo os aumentos até chegar na proporção certa e depois faz carreira reta. Isso é o tronco. As camadas, elas têm diminuições, mas eu vou deixar tudo explicadinho aqui para vocês. Então, vamos começar pelo tronco da árvore de Natal. E o tronco, a gente inicia na primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, a gente faz uma carreira de 6 aumentos. Partindo para a terceira carreira, a gente vai começar a fazer os aumentos, repetindo esse padrão por 6 vezes. Então, na terceira carreira, a gente começa com um ponto baixo e um aumento, repetindo por 6 vezes. A terceira carreira vocês vão finalizar com 18 pontos baixos. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e finalizando com 24 pontos. A quinta carreira, a gente faz 3 pontos baixos e um aumento, repete por 6 vezes e finaliza com 30 pontos. A sexta carreira vão ser 4 pontos baixos e um aumento, repetindo também por 6 vezes e finaliza com 36 pontos.
A 7ª carreira é a última carreira de aumento. E a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes. E vamos ficar com um total de 42 pontos. Agora, a 8ª carreira, a gente vai começar a confecção das carreiras retas. Só que a 8ª carreira, a gente vai fazer 42 pontos baixos, só que em BLO. E BLO, eu já expliquei várias vezes aqui no canal, que a gente faz confeccionando, pegando a alcinha de trás. A gente deixa a alcinha da frente e pega o ponto na alcinha de trás. Ó, vou exemplificar aqui para vocês. Se a gente fosse pegar um ponto normal aqui, o ponto normal a gente pega nas 2 alcinhas do ponto. O ponto em BLO, a gente vai pegar sempre a alcinha de trás. Então, essa carreira, a 8ª carreira, a gente vai fazer ela toda em BLO. A gente pega a alcinha de trás e faz o ponto normalmente. Então, essa carreira 8 é toda em BLO. Porque vai ficar essa alcinha aqui para fora e vai ajudar a gente ter essa base mais plana. Então, por isso que essa carreira vai ser em BLO. E agora, para finalizar o tronco, a gente vai fazer 5 carreiras retas com 42 pontos baixos. Então, quando chegar aqui na 13ª carreira, então a gente vai fazer da carreira 9 à carreira 13, 42 pontos baixos. Então, quando chegar aqui no último ponto da carreira 13, a gente finaliza com um ponto baixíssimo no próximo ponto e deixa um fio longo, porque a gente vai costurar esse tronco aqui na base, na primeira camada da árvore. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu não enchi o tronco. Porque todas essas partes da árvore, eu vou tirar até o enchimento dessa daqui para vocês verem. Todas essas partes da árvore eu coloquei uma base para ajudar ela a ficar mais retinha. E como que a gente consegue essa base? Eu utilizo tampinhas de descartável que a gente consegue. Às vezes a gente compra alguma coisa, vem o potinho, ou a gente joga fora ou guarda, e é daqui que eu tiro as bases para os meus amigurumis. Então é isso. Essa daqui, ó, do tronco eu não cortei, porque eu vou cortar aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Então aqui, ó, eu vou medir mais ou menos. Essa tampinha, ela é pequena, então é quase aqui do tamanho do fundo do tronco. Então, vocês podem ver que essa tampinha é quase do tamanho aqui do fundo do tronco. Então eu vou tirar, vou cortar essa partezinha aqui mais alta. Não precisa ser um círculo perfeito. Eu vou cortar aqui mais rente, porque como ela é quase do tamanho, eu vou tirar essa beirada aqui, que é mais firme. E agora aqui eu vou dar uma arredondada. Não precisa ser um círculo perfeito. É só para dar uma base ali na peça. Uma base mais plana, mais retinha. Isso ajuda o amigurumi ficar em pé melhor. Então aqui, ó, vocês podem ver que já ficou o tamanho que eu preciso. E aí, tem gente que gosta de colar. Eu não colo, eu só posiciono ela aqui. Mas se você quiser passar uma colinha para ela não ficar rodando, né, ali, você pode passar uma cola. E agora a gente pega e coloca o enchimento aqui. Pode colocar bastante, vai ser um pouco difícil de colocar. Conforme a gente for costurando,
esse tronco aqui na base, a gente vai colocando mais enchimento. Porque como ele não é fechadinho assim, o enchimento ele sai. Então nem adianta colocar muito agora. Você coloca uma quantidade e quando a gente for costurar, ó, nem vou colocar mais. Quando a gente for costurar, conforme a gente for costurando, a gente vai enchendo mais para ele ficar uma base firme. Agora eu vou passar para vocês o padrão da primeira base da árvore. Depois a gente vai pegar e vai costurar esse tronco aqui na base. Essa daqui é a primeira camada da árvore. Eu separei assim em camadas que eu acho que fica mais fácil. Então a primeira camada da árvore, ela é a maior, mas é basicamente a receita aqui do tronco, padrão do tronco, só que com algumas carreiras a mais e ela chega aqui e tem a diminuição. E tem um detalhe aqui, todas as camadas têm esse detalhe, que é uma carreira de ponto baixo que a gente vai fazer nas alcinhas que a gente deixou para trás. O tronco a gente não vai fazer esse detalhe, é só na árvore mesmo. Eu fiz já esse detalhe da primeira camada, da segunda e deixei a terceira camada para fazer com vocês esse detalhe em volta. Então agora eu vou passar aqui para vocês o padrão da camada 1. E a gente começa com o anel mágico. E vai ser 6 pontos baixos no anel. Então, a primeira carreira da camada 1, a gente inicia com 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, a gente faz 6 aumentos e fica com 12. Na terceira carreira, começam as repetições dos aumentos e todas elas vão ser em 6 vezes. Então, na terceira carreira, a gente faz 1 ponto baixo, 1 aumento, repete por 6 vezes e fica com 18 pontos. A quarta carreira, a gente faz 2 pontos baixos e 1 aumento e vai ficar com 24 pontos. A quinta carreira, 3 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes e fica com 30 pontos. A sexta carreira, a gente faz 4 pontos baixos e 1 aumento, repete por 6 vezes e fica com 36. A sétima carreira, 5 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes e fica com 42. A carreira 8 vão ser 6 pontos baixos e 1 aumento e a gente finaliza com 48 pontos. A carreira 9 vão ser 7 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes e fica com 54 pontos. A 10ª carreira vai ser 8 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes e vamos finalizar com 60 pontos. A 10ª carreira é a última carreira de aumentos, então a gente finaliza aqui com 60 pontos baixos. A 11ª carreira, então a carreira 11, a gente vai fazer 60 pontos baixos em BLO. Então a gente vai deixar essa alcinha aqui da frente de fora. Então a carreira 11 ela é feita em BLO. E as carreiras 12 a 16 a gente vai fazer 60 pontos baixos em toda a volta. Então, da carreira 12 a 16 vão ser 5 carreiras retas. E agora a gente vai começar as diminuições para dar uma fechadinha aqui na árvore. E as diminuições a gente vai fazer 3 sequências de diminuições.
Na carreira 17, a gente faz 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E a gente fica com 54 pontos. A carreira 18, a gente faz 7 pontos baixos, uma diminuição e fica com 48 pontos. E a carreira 19, que é a última carreira, a gente faz 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 6 vezes e finaliza ela com 42 pontos baixos. Então, na 19ª carreira, a gente vai finalizar o último ponto aqui. Nem precisa fazer ponto baixíssimo, porque a gente vai costurar essa base nessa daqui. Depois de finalizar aqui a última carreira, que é a 19ª, a gente vai finalizar, deixar um fio longo, porque depois a gente vai costurar ela aqui na camada 2. Então, a gente tem que deixar esse fio. E aqui, depois que a gente finaliza as carreiras, a gente vai fazer uma carreira aqui com 60 pontos baixos na alcinha que a gente deixou para trás. Então, quando finalizar, a gente pega e faz esse detalhe aqui de 60 pontos baixos nas alcinhas que foram deixadas da carreira 11. E aqui, antes de encher, como eu falei com vocês, vocês coloquem a base. Coloquem o enchimento, como eu disse aqui no tronco, não dá para colocar muito enchimento por conta de ser uma peça aberta. Então, conforme a gente for costurando na outra peça, a gente pode ir colocando um pouquinho mais de enchimento para dar firmeza. Então, aqui a gente já fez o tronco e a camada 1 da árvore. A camada 2 é a mesma coisa da camada 1, só que com a diferença que ela é menor, então a gente faz menos carreiras de aumento e aqui a gente fecha ela um pouquinho mais. Então, vocês podem ver que ela é um pouquinho mais alta e um pouquinho mais fechada. Então, agora eu vou passar o padrão da camada 2. E a camada 2 a gente começa da mesma forma, com 6 pontos baixos no anel. A segunda carreira, a gente vai fazer uma carreira só de aumentos. Então, a gente faz 6 aumentos e fica com 12 pontos. A terceira carreira, a gente faz um ponto baixo e um aumento, repete por 6 vezes e fica com 18 pontos. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento e fica com 24. A carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e fica com 30 pontos. A carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos. A carreira 7, a gente faz 5 pontos baixos e um aumento, repete por 6 vezes e fica com 42 pontos. A carreira 8 vão ser 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e ficamos com 48 pontos. E a carreira 9 vai ser a última carreira de aumentos da camada 2 e a gente vai ser 7 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e vamos ficar com 54 pontos. Agora, na carreira 10, a gente vai fazer 54 pontos baixos em BLO, ou seja, pegando a alcinha de trás para ficar a alcinha da frente e a gente fazer esse detalhe depois. Então, agora, da carreira 11 à carreira 15, que vão ser 5 carreiras, a gente vai fazer 5 carreiras retas com 54 pontos baixos. A
partir da carreira 16, a gente vai começar as diminuições. E a gente vai fazer na carreira 16, 7 pontos baixos, uma diminuição, repete por 6 vezes e fica com 48 pontos. A carreira 17, a gente faz 6 pontos baixos, uma diminuição e fica com 42 pontos. A carreira 18, 5 pontos baixos, uma diminuição, repete por 6 vezes e fica com 36 pontos. E a carreira 19, que é a última carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, repetir por 6 vezes e vamos ficar aqui com 30 pontos baixos. Aí é a mesma coisa dessa camada. A gente vai colocar a base, uma basezinha, porque isso é como se fosse um acetato, só que eu uso, como eu falei, as tampinhas de descartável. Coloca a base, coloca o máximo de enchimento que você conseguir colocar e finaliza fazendo essa carreira aqui, só que agora aqui na camada 2 é na carreira 10. Então, as alcinhas que a gente deixou na carreira 10, vocês vão fazer na camada 2, 54 pontos baixos nas alcinhas que foram deixadas. Então, aqui a gente finaliza a camada 2. A camada 3, que é essa daqui, que parece até uma coxinha, eu fiz a camada 3 toda, já enchi. Talvez eu coloque um pouquinho mais de enchimento, mas acho que não vai ser necessário. Coloquei a base antes das diminuições, porque senão não tem como colocar depois. E a camada 3, ela vai ficar como se fosse uma coxinha, né? Então, a gente vai começar a camada 3 da mesma forma. A gente faz 6 pontos baixos no anel. Na segunda carreira, a gente faz 6 aumentos. Na terceira carreira, a gente faz 1 ponto baixo em aumento, repete por 6 vezes e fica com 18 pontos. Na quarta carreira, a gente faz 2 pontos baixos e um aumento, repete por 6 vezes, fica com 24. Na quinta, vão ser 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e fica com 30 pontos. Na sexta carreira, vão ser 4 pontos baixos e um aumento, repete por 6 vezes e fica 36 pontos. A sétima carreira é a última carreira de aumentos e a gente faz 5 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Repete por 6 vezes e vai ficar com 42 pontos. A oitava carreira, que é essa daqui que eu estou marcando para vocês, a gente faz ela toda em BLO. Então, a carreira 8 vai ser 42 pontos baixos em BLO. E eu vou fazer agora a carreira, depois que eu passar aqui todo o padrão, eu vou fazer a carreira aqui de pontos baixos nessas alcinhas que a gente vai deixar na carreira 8. Da carreira 9 a 13, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. A gente vai fazer 5 carreiras retas. Então, da carreira 9 à carreira 13, a gente vai fazer 42 pontos baixos em toda a volta. Da carreira 14, a gente vai começar as diminuições. E para a gente conseguir esse formato aqui mais de cone, a gente vai fazer as diminuições intercalando com carreiras retas. Então, a gente vai começar na carreira 14
a primeira sequência de diminuições e a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, vai repetir por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos. Na carreira 15, a gente faz 4 pontos baixos e uma diminuição, repete por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos. Nesse momento, vocês vão colocar a base, porque vai começar a fechar e vocês depois não vão conseguir colocar. Então, vocês podem, a partir da carreira 15, colocar a base e já começar a encher. Porque essa daqui a gente já tem que começar a encher, porque cada vez ela vai fechando mais e vai ficar mais difícil para encher depois. Então, na carreira 16, a gente vai fazer uma carreira reta, porque como eu falei, para a gente conseguir esse formato aqui de cone, a gente tem que intercalar com carreiras retas. Então, vamos lá. Na carreira 16, 30 pontos baixos. Carreira 17, 3 pontos baixos e uma diminuição. Repete por 6 vezes e fica com 24 pontos. Carreira 18 vai ser uma carreira reta de 24 pontos. A carreira 19, a gente faz mais uma sequência de diminuição. E a gente faz 2 pontos baixos e uma diminuição, repete por 6 vezes e vamos terminar a carreira 19 com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras retas. Então, a carreira 20 e 21, a gente vai fazer 18 pontos baixos em toda a volta. Na carreira 22, a gente já vai fazer de novo uma diminuição. Então, a gente faz 1 ponto baixo, uma diminuição, repete por 6 vezes e fica com 12 pontos. A carreira 23 vai ser outra carreira reta. É a última carreira reta que a gente vai fazer. Então, na carreira 23, a gente faz 12 pontos baixos. E a carreira 24, que é a última carreira, a gente faz 6 diminuições. E a gente vai ficar com 6 pontos aqui. Eu tirei aqui a linha que eu uso para marcar. Então, finalizei aqui, ó, a última diminuição da carreira 24 e a gente vai ficar aqui, ó, com 6 pontos. E como que a gente vai finalizar isso daqui? Eu sempre ensino vocês, quando a gente faz um círculo, eu ensino vocês a finalizar costurando aqui os pontos. Mas quando a gente faz uma esfera, nesse caso aqui, eu vou ensinar para vocês como que a gente finaliza com o anel mágico invertido. Eu acho que o pessoal chama assim. Porque nesse caso, a gente precisa de um arremate mais bem feito. Então, a gente vai finalizar de outra forma. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, em todos esses amigurumis que eu fiz da sequência de Natal, eu estou usando fio duplo, mas eu indico para vocês o fio de textura da amigurumi. Eu estou utilizando o fio duplo, que fica mais ou menos equivalente ao fio da amigurumi, que eu não sei se é Tex 492, é alguma coisa, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, para a gente fazer o anel mágico invertido, a gente vai passar esse fio aqui numa agulha de tapeçaria. A gente vai pegar de dentro para fora as alcinhas de fora. Então, a gente pega aqui uma alcinha. Agora aqui, ó, a gente pega a outra alcinha, sempre enfiando a agulha aqui, ó, de dentro para fora. Então, aqui, ó, eu já peguei a segunda. A gente vai pegar as 6 alcinhas aqui, ó, sempre enfiando
de dentro para fora e pegando a alcinha de fora do ponto. Então eu já passei aqui por 2 pontos, agora eu estou passando pelo terceiro. Agora a gente vai para o quarto, então a gente aqui, ó, enfia por dentro e pega só a alcinha de fora do ponto. Então esse daqui é o quarto, o quinto ponto e o sexto ponto. Pega a alcinha aqui de fora. E aqui tem esse pontinho aqui que tá meio alto, eu vou passar por ele de novo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar isso daqui, puxa com força. Aqui a gente pega, dá um nozinho, pega aqui a alcinha do último ponto, dá um nó. E a gente enfia aqui no meio, tenta botar aqui no meio e puxa aqui, pode puxar na lateral. Puxa na lateral e vocês veem que fica um acabamento muito certinho aqui, ó. Aqui pode cortar rente, porque a gente já deu o nó. Corta a rente. E aqui a gente finalizou a camada 3 da árvore com o anel mágico invertido. Agora aqui eu vou fazer o detalhe de todas as camadas com vocês na camada 3. Como a gente quer que fique esse detalhezinho assim, ó, para arrematar a camada, então a gente tem que pegar nessa posição. Porque se a gente pegar assim, ó, quer ver? Vou explicar aqui nesse que não está pronto. Se a gente pegar assim, esse detalhe ele vai ficar virado para cima e a parte que vai aparecer vai ser essa parte do avesso. Então a gente quer que fique um detalhe aqui bonitinho. Então a gente não vai pegar segurando assim com o fundo para cima. A gente vai pegar segurando o fundo para fora. Então o que a gente faz? A gente pega o fundo, põe ele para fora e aponta para esse lado aqui de dentro. Então tem que pegar a peça nessa posição. Não importa se você é destro, se você é canhoto, isso não vai fazer diferença. Você vai pegar com a mão que você faz o crochê. A posição da peça aqui que vai importar. Então aqui a gente tem que deixar o fundo para fora e essa parte pontuda aqui da peça virada para você. E nesse caso aqui que não tem parte pontuda, a parte aberta virada para você e o fundo sempre para fora. Então atentem a isso na hora para o detalhe ficar direitinho. Então, com a peça na posição que eu falei com vocês, a gente vai começar a fazer o detalhe aqui de pontos baixos nas alcinhas que a gente deixou para trás. E aqui eu gosto sempre de iniciar o início da carreira. Aqui a gente consegue ver claramente o primeiro ponto e o último ponto, que é a alcinha aqui que tá para trás. Então a gente vai começar aqui nessa alcinha. A gente deixa uma ponta aqui de fio. A gente vai fazer aqui uma correntinha para prender o fio. Aí a gente pode puxar aqui para apertar esse nó. E esse fio aqui, que é o início, né, do fio, a gente vai passar ele por 3 pontos. Então, nesse lugar que a gente fez a correntinha para dar o nó, a gente volta com a agulha ali, pega esses 2 fios, põe por cima. No meu caso são 2, porque eu estou fazendo com fio duplo. Então a gente aqui faz um ponto baixo normalmente. Na próxima alcinha, eu gosto de pegar sempre com um gancho assim, olha, que fica mais fácil. Pega a próxima alcinha,
pega o fio, põe por cima da agulha, dá a laçada e aqui fizemos o segundo ponto. No terceiro ponto, a mesma coisa, pega com gancho a terceira alcinha, passa esse fio mais aqui por esse último ponto, então põe por cima da agulha, dá a laçada e aqui a gente fez o terceiro ponto. Então agora esse fio que ficou aqui para trás, a gente já pode cortar ele rente. Então a gente corta aqui rente, que ele não vai desmanchar mais. Então a gente vai seguindo, fazendo ponto baixo nas alcinhas que a gente deixou em BLO da carreira 8. Então a gente vai fazer 42 pontos baixos nessas alcinhas aqui. Eu gosto de pegar sempre com um gancho e vamos fazendo 42 pontos baixos. Quando chegar lá no final, eu volto para a gente finalizar e arrematar esse fio aqui. Aqui eu finalizei o último ponto baixo que a gente fez na última alcinha. E aqui para fechar, a gente vem no primeiro, passa aqui no primeiro e a gente faz um ponto baixíssimo para fechar esse detalhe. Aqui a gente pode puxar um fio, não precisa ser muito longo, porque essa camada aqui, ela vai ser costurada com esse fio que a gente deixou da camada 2. Então, não precisa deixar um fio muito longo, e aqui a gente já vai arrematar. Então, pode cortar rente, não rente, porque a gente vai ter que fazer um arremate aqui. Então, deixa um tamanho razoável de fio. E aqui a gente puxa esse fio aqui e a gente vai passar esse fio por uma agulha para fazer o arremate. E aqui o fio tá saindo aqui, né? Que foi onde a gente fez o último ponto. A gente vai no ponto seguinte e manda esse fio aqui, ó, para trás. A gente manda ele aqui para trás. E aqui a gente passa ele aqui numa alcinha qualquer, no ponto mais próximo, dá um nozinho aqui. E aqui a gente pode puxar, enfia aqui próximo da onde você deu o nó e puxa esse fio aqui para lateral. Pode puxar aqui para lateral. E aqui você pode cortar rente, porque já deu um nozinho ali. Então, a camada 3, você já pode arrematar o fio aqui desse detalhe. E pode já arrematar o fio de todos esses detalhes aqui, ó, da mesma forma. Só esse fio aqui de cima que a gente não vai arrematar, porque vai ser o fio que a gente vai costurar na camada posterior. Então, todos esses aqui, com exceção do tronco, o fio do tronco tem que ser um fio longo. Agora, esse da camada 2, o fio de cima, vocês não arrematem, e nem da camada 1. Então, os fios de cima que a gente vai utilizar para costurar as camadas. Então, a gente vai arrematar aqui, ó, esses fios do detalhe. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, a gente faz aqui nas outras camadas. Agora que a gente já arrematou todas as camadas, no caso a gente arrematou a linha desse detalhe aqui em ponto baixo, a gente vai passar para a costura da árvore. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai costurar o tronco e a camada 2 aqui. E a camada 3 é a mesma coisa. Então, eu só vou passar para vocês essas duas partes.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar o tronco na base 1, na camada 1. Então, aqui a gente tem que tentar posicionar centralizado, mais centralizado possível, e foi o que eu falei com vocês. Conforme a gente for costurando, a gente vai colocando mais enchimento, porque o enchimento ele não firma nessas formas, porque é uma peça aberta. Então a gente só vai conseguir colocar mais enchimento conforme for costurando. Então vocês apertem aqui o meio para não sair da posição. E aqui é o seguinte, o fio tá saindo na peça do tronco. Então a gente tem que abaixar aqui para ver mais ou menos onde vai bater. E a gente pega um ponto aqui da base. E vocês vão ter que tentar obedecer a mesma carreira, para não ficar torto. Então, se a gente vai pegar nessa carreira aqui, então a gente vai fazer obedecendo a mesma carreira em todos os pontos. Então, pega um ponto na base. Os primeiros vão ser meio enjoado de fazer por conta do enchimento. E aqui da base a gente vai pegar o ponto seguinte do tronco. Então agora que tá saindo da base, a gente busca o ponto seguinte aqui do tronco e enfia de dentro para fora. Agora o fio tá saindo aqui, a gente pega o ponto do lado no tronco e agora na mesma carreira onde a gente passou o fio na base, a gente passa no outro ponto na base. E agora tá saindo da base, a gente pega o próximo ponto no tronco e aqui de dentro para fora. E agora, aqui no tronco, a gente passa no ponto seguinte para esse fio ir para dentro. Procura aqui o próximo ponto na base, obedecendo sempre a mesma carreira, para não ficar torto. Então, aqui vocês podem ver que vai ficar na mesma distância. E assim a gente vai fazendo para costurar a peça toda. Quando ela já tiver quase toda costurada, tiver faltando só um pedacinho, aí que a gente vai completar com o enchimento. Porque não adianta colocar enchimento agora, que só vai dificultar o trabalho. Então aqui é a mesma coisa, tá saindo da base, a gente pega de dentro para fora um ponto no tronco. E aqui pega o ponto da frente para passar esse fio para dentro. E daqui a gente vai e costura na base. Então, vocês vão fazendo isso até o final. Quando chegar aqui no final, que já tiver pouquinho ponto, eu volto para a gente colocar mais enchimento. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu já cheguei no finalzinho aqui de costurar o tronco. Ele ainda está com bem pouco enchimento. Então, nesse momento aqui, que fica mais fácil para a gente encher mais. Porque agora a gente pode ir pressionando e o enchimento não vai escapar. Eu até tirei o enchimento aqui de cima, porque estava atrapalhando. E aqui a gente vai colocar, não precisa colocar muito enchimento, porque senão a peça ela vai ficar difícil dela ficar em pé. Então é só para manter a forma mesmo. E agora aqui vocês podem ver que fica bem mais simples da gente encher e dar o formato na peça. Aqui vocês deixem a base tentem deixá-la bem retinha na hora de colocar o enchimento. Vocês vão pressionando assim com o dedo e verifica se a base tá bem retinha. Então aqui já tá num ponto bom de enchimento. Vocês podem ver que o tronco ele já tá, ó, redondinho, já tá com a forma.
E aqui a gente vai continuar finalizando a costura da mesma forma que a gente estava fazendo. Cheguei aqui no último ponto, eu vou passar mais um ponto aqui na base. Então, passei mais um ponto aqui na base. Aqui eu vou pegar um ponto no tronco. Então, nesse ponto aqui eu vou fazer um nó. E aqui eu vou enfiar aqui nesse mesmo ponto e vou puxar aqui para lateral, porque já que a gente já deu o nó, aí aqui pode cortar rente. E aqui eu vou tirar o enchimento da base 2, que facilita na hora de costurar. E aqui a mesma coisa que a gente fez para costurar o tronco. A gente vai tentar centralizar e vocês podem ver, ó, que é bem na borda mesmo que a gente vai costurar essa base. Vamos tentar colocar aqui, ó, o início e o final das carreiras na mesma posição, para a gente ficar sempre com essa parte para trás. E aqui vocês podem ver, ó, que essa tampa aqui, ela vai pegar rente aqui na costura. Porque aqui na camada 1, a gente finalizou ela com 42 pontos. Então, aqui a gente tem 42 pontos. E a base 2, nessa camada aqui, ó, da base 2, a gente tem nessa parte 54 pontos. Então, ou seja, é uma carreira só a menos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um espaço aqui de uma carreira para ficar centralizado. A gente vai ter que manter essa carreira durante toda a volta. E vai ser onde a gente vai costurar essa base 1 na base 2. Então, já está saindo aqui o fio. Então, eu vou procurar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu dei uma carreira só. Eu vou pegar aqui nesse mesmo ponto aqui, onde inicia e finaliza as carreiras. E já vou passar aqui o primeiro ponto. E aqui, já está saindo aqui, eu pego ponto na camada 1. Pego um ponto na camada 1. Passo o ponto para dentro. E agora, aqui na camada 2, eu pego o ponto do lado. E assim a gente vai fazendo durante toda a volta. Agora tá saindo ali da camada 2, a gente vai pegar um ponto na camada 1. Passa aqui, volta com ponto, o fio para dentro. E agora a gente procura aqui na camada 2 o próximo ponto. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui no final, quando estiver aquele espacinho pequeno que a gente vai encher. Então a gente vai fazendo isso até finalizar. Costurei até o ponto que eu falei com vocês, mantendo sempre aqui a mesma carreira, para ficar mais centralizado possível. E agora, nesse momento, a gente já pode colocar o enchimento. Então, a gente coloca o enchimento, que nesse ponto aqui dá pra gente modelar aqui a volta, e o enchimento vai ficar firme aqui, sem ficar saindo. Não precisa colocar muito enchimento, é uma quantidade só para não deformar aqui essa base. Aí vocês vão ajustando aqui com o dedo para ver se a base está bem redondinha. Talvez com auxílio de pinça. Aí vocês dão uma olhada assim no geral para ver se tá bem redondinho todas as partes. Qualquer coisa, dá uma empurradinha com a pinça ou até com uma caneta.
E aqui a gente pode continuar fechando. Quando tiver um buraquinho menor, aí a gente pode colocar mais um pouquinho de enchimento para essa parte aqui ficar certinha também. E aqui a costura a gente continua da mesma forma. Aqui, ó, o espacinho já ficou bem menor, então, se vocês tiverem pinça, vocês podem colocar mais um pouquinho de enchimento e auxiliar com a pinça. Para essa parte aqui, ó, ela ficar também bem redondinha. Então, vocês podem ir colocando com pinça, com a ponta da agulha, uma agulha mais grossa. E vocês façam uma análise onde precisa de mais enchimento, se já está bom, porque não precisa deixar muito estufado. Depois de vocês analisarem e virem que está tudo por igual, aí a gente vai finalizar aqui esses pontos. E aqui eu vou fazer o último ponto, vou passar pelo último ponto na base 1. Então, aqui vocês podem ver que já está bem presinho. Só por garantia, eu vou passar por mais um ponto aqui. Parece que tá dando um buraquinho ali em cima. Vou passar aqui na base 2. Voltar para a base 1. E aqui, nessa mesma alcinha aqui desse ponto, eu vou fazer um nó. Façam um nó, enfiem aqui bem abaixo de onde vocês deram um nó e podem puxar aqui na lateral em qualquer lugar. Pode puxar bem e pode cortar rente aqui. A gente costurou aqui o tronco. No tronco a gente costurou a base 1. Na base 1 a gente costurou a base 2. E agora, para costurar a base 3, que ela já está toda finalizada, ela não está com enchimento, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tirei o enchimento daqui, a gente centraliza aqui bem direitinho, tenta deixar bem centralizado. E vamos fazer a mesma coisa, vamos costurar da mesma forma que a gente costurou essas duas partes. Quando estiver um pedacinho faltando, vocês coloquem o enchimento e quando eu finalizar a costura da base 3, eu retorno com vocês para a gente fazer as bolinhas que a gente vai enfeitar a árvore. Agora que a gente finalizou a costura das 3 camadas da árvore, a gente vai produzir essas bolinhas que a gente vai colar em volta aqui dessas 3 camadas. A gente vai fazer 9 bolinhas de cada cor. Eu estou utilizando as cores branca, vermelha e amarela. Então, a gente vai fazer 9 bolinhas dessas de cada cor. E eu já fiz aqui todas, como vocês podem ver. Só a amarela que eu fiz 8, porque a 9ª eu vou fazer aqui com vocês. Então, é bem facinho de fazer, não tem nada demais. É uma carreira só no anel mágico com 6 pontos baixos. Então, vocês façam aí 3 cores, vocês escolham a cor que vocês preferirem. Então, a gente vai fazer ao todo 27 bolinhas. Eu estou utilizando para fazer a bolinha o fio Anne. E eu vou utilizar essa agulha aqui de 2 para ficar bem pequenininho. Então, a gente pega, faz o anel mágico, faz um ponto no anel para fazer o nó corrediço. E aqui nesse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Só isso. Então, a gente faz aqui 6 pontos baixos. Finalizei aqui o 6º ponto. E agora a gente vai fechar
esse anel. Então a gente fecha bem, para ficar bem fechadinho. Aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixíssimo, puxa um pedaço da linha, corta. E aqui atrás, o que a gente vai fazer? Essa daqui é a frente, que a gente fechou aqui o anel mágico. Vocês podem ver que a gente fechou. Então, a gente vira a rodinha aqui, pega esse fio no próximo ponto e puxa ele para trás. Então, a gente puxa esse fio aqui para trás. E a gente vai pegar esse fio do anel. Vamos dar 2 nó. Aperta bem, faz 2 nó, e aqui a gente pode cortar bem rente, corta bem rente aqui. E assim a gente finalizou a bolinha. Então vocês vão fazer 27 bolinhas das cores que vocês preferirem. E como que eu vou arrumar? Eu vou espalhar 9 bolinhas coloridas, no caso vão ser 3 de cada cor, para cada camada. Então vocês espalhem aí da forma que vocês acharem melhor. E a gente vai colando, a gente vai colar essas bolinhas. Eu vou utilizar essa cola de silicone. O que a gente faz? A gente passa a cola aqui. Vocês têm que passar a cola do lado do avesso, que é onde está com um nozinho, e a gente vai espalhando essas bolinhas por toda a árvore. Aqui, ó, vocês podem ver o lado do nó é onde a gente passa a cola. Não precisa passar muita cola, é só para firmar mesmo as bolinhas. E assim vocês vão espalhando, desencontrando as bolinhas até finalizar as 3 camadas. Agora que terminamos de colar todas as bolinhas na árvore, a gente vai partir para a confecção da estrela. Então, para a confecção da estrela, eu vou utilizar o fio Anne na cor amarela. Não estou utilizando o fio dobrado, porque eu quero a estrela um pouco, não quero uma estrela muito grande. Então, como o meu ponto é apertado, só para as rodinhas que eu utilizei a agulha de 2. Mas para a estrela eu estou utilizando a agulha de 2,5. Aí vocês ajustem a agulha de acordo com a tensão do ponto de vocês. Então eu estou utilizando fio Anne com a agulha de 2,5. Inicialmente a confecção dessa estrela, ela se baseia na confecção de 2 círculos. Então a gente vai fazer 2 círculos. O primeiro vocês vão finalizar aqui normalmente, puxa a linha, não precisa fazer ponto baixíssimo, é só puxar a linha. E o segundo círculo vocês não vão finalizar, porque daqui a gente vai começar a confeccionar as pontas da estrela. Então eu vou passar o padrão aqui do círculo e vocês vão fazer 2, sendo que o segundo vocês não finalizem. Esse círculo é um círculo simples e ele tem somente 5 carreiras. E a gente começa na primeira carreira com 6 pontos baixos no anel. Então a gente faz o anel mágico com 6 pontos baixos. A segunda carreira a gente faz 6 aumentos e a gente fica com 12 pontos. Na terceira carreira a gente começa o padrão de repetições dos aumentos. Então a gente faz uma sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento, repete por 6 vezes e finaliza com 18 pontos.
A quarta carreira a gente faz 2 pontos baixos e um aumento, repete por 6 vezes e fica com 24 pontos. E a quinta carreira, que é a última, a gente faz 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e finaliza o círculo aqui com 30 pontos. E a gente vai fazer essa estrela com 5 pontas e cada ponta ela vai ter uma base de 6 pontos baixos. Então agora a gente vai partir para a confecção das pontas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ser avesso com avesso, avesso com avesso. Essa parte aqui que a gente deixou, né, da linha, que aqui finalizou a carreira, a gente deixa para baixo. Então, vocês têm que juntar avesso com avesso. E vocês tentem botar, como esse círculo, ele não foi feito com a distribuição dos aumentos, ele não ficou um círculo perfeito. Então, dá para perceber que é um círculo em forma de hexágono. Então, a gente vai deixar essa ponta para baixo do primeiro círculo e aqui a gente tenta posicionar as quinas, que são os aumentos, a gente tenta posicionar para ficar mais ou menos na mesma direção. Não importa se você é destro ou canhoto, não tem problema, não vai fazer diferença. Então, na primeira carreira, a gente vai fazer aqui a primeira ponta. E essa primeira ponta, a gente vai fazer 12 pontos baixos no total, sendo que 6 pontos baixos vai ser feito no círculo da frente e 6 pontos baixos vão ser feitos no círculo de trás. Então, vocês tentem posicionar aumento com aumento para ficar a quina direitinho. Então, vamos iniciar aqui a primeira carreira da primeira ponta. Vão ser 5 pontas. Então, aqui eu vou marcar o primeiro ponto no círculo da frente. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos baixos nesse primeiro círculo. Nem precisa ficar segurando esse por enquanto, porque só vai dificultar o trabalho. Então, a gente faz aqui 6 pontos baixos. Essa primeira carreira é a mais difícil de fazer. Depois que você pega aqui, a segunda carreira já é mais tranquilo. Então, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora que a gente vai fazer os outros 6 pontos baixos, a gente vai pegar no círculo de trás. Então, a gente pega aqui a linha, pega aqui no círculo de trás, tenta posicionar, como eu falei, os aumentos, para ficar mais ou menos tudo na mesma posição. Então, aqui a gente vai pegar um ponto no círculo de trás, não solta aqui a alcinha, pega um ponto aqui no círculo, sendo que vocês vão colocar avesso com avesso. Então, aqui nesse círculo de trás, a gente vai fazer 6 pontos baixos, só que a gente vai voltar aqui. Então, a gente faz o primeiro, primeiro ponto baixo. Eu estou fazendo no círculo de trás. E aqui, eu vou virar e vou voltar fazendo 6 pontos baixos aqui, Fiz o primeiro, já tô no terceiro, no quarto, o quinto e o sexto. Então, aqui, finalizei bem onde iniciou a carreira.
Então, esse daqui é o 12º ponto. Então, a gente fez 6 pontos baixos aqui e 6 pontos baixos do outro lado. A segunda carreira, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira reta com 12 pontos baixos. Então, a gente pega aqui, eu vou marcar, vou continuar marcando com linha. Se você quiser, você marca com marcador de carreiras. Então, no primeiro ponto que a gente fez, a gente faz aqui. E agora a gente vai juntar essa ponta aqui da estrela. Vocês vão entender nessa segunda carreira como que vai ficar. Então, agora, a gente aqui, ó, iniciou a segunda carreira e ela vai ser com 12 pontos baixos. Eu vou puxar aqui, ó, o fio que eu marco com linha para marcar o primeiro ponto da carreira. Então, esse daqui é o primeiro ponto. Então, agora a gente vai fazer aqui uma carreira reta com 12 pontos. Aqui, ó, o segundo ponto baixo, terceiro. Aqui agora a gente fechou aqui, ó. Então, aqui é a primeira ponta que a gente está fazendo. Então, a segunda carreira da primeira ponta é uma carreira reta com 12 pontos. Então, aqui já fiz 3, 11, e aqui o último ponto, 12 pontos. Então, aqui a gente finalizou a segunda carreira da primeira ponta. A terceira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente aqui marcou aqui o primeiro ponto das carreiras. Então, aqui, ó, aqui inicia a próxima carreira. Então, aqui vou fazer o primeiro ponto, o segundo e uma diminuição. E a gente vai repetir isso por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos. Então, aqui vamos fazer mais 2 pontos. A segunda diminuição. Mais 2 pontos. E aqui a gente faz a última diminuição. Ó, a última diminuição. Então, na terceira carreira, a gente vai ficar com 9 pontos. A quarta carreira, a gente vai fazer 9 pontos reto. A quarta carreira é uma carreira reta com 9 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui a quarta carreira, fazendo 9 pontos baixos em toda a volta. E a última carreira, que é a quinta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai repetir por 3 vezes. Quando finalizar a quinta carreira, a gente vai ter 6 pontos baixos. Então, aqui, ó, a gente faz aqui a primeira diminuição. Puxa bem o fio para não dar buraco e vamos fazer essa sequência 3 vezes. Então, aqui a gente faz mais um ponto, a segunda diminuição, mais um ponto, e aqui a gente finaliza a carreira com a última diminuição. E aqui vocês puxem o fio, não precisa ser um fio muito longo, corta. Depois, quando a gente finalizar as 5 pontas, a gente vai fechar isso daqui com o anel mágico invertido, que foi o que a gente fez aqui na pontinha da árvore. Aqui a gente fez a primeira ponta. E
Quando a gente estiver na última ponta que a gente vai encher, porque não adianta encher agora que a gente não vai conseguir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no próximo ponto que não foi trabalhado e vamos começar a carreira aqui. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto, ó. Esse ponto aqui foi trabalhado. No próximo ponto, que a gente vai começar a outra ponta. Então, aqui a gente vai fazer a mesma receita novamente. Vamos fazer 6 pontos baixos, sendo que aqui nesse primeiro, a gente tem que fazer uma correntinha para prender o fio. A gente faz uma correntinha, aperta bem, volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo aqui. Então, aqui a gente faz o primeiro ponto baixo. O segundo ponto baixo, a gente vai prender esse fio por 3 pontos. Então, coloca o fio por cima da agulha e aqui a gente faz o segundo. Aqui a gente vai fazer o terceiro para prender esse fio. E agora a gente pode mandar esse fio aqui para trás, porque a gente vai fechar mesmo, então não tem problema esse fio ficar aqui. Agora a gente faz mais 3 pontos. Vocês lembram que são 6 pontos em cada círculo. Então aqui eu já fiz 4. Esse daqui é o quinto. E agora eu vou fazer o sexto. Fiz 6 pontos. Agora eu vou pegar no outro círculo e vou voltar fazendo 6 pontos. Só que a gente tem que contar direitinho aqui para não faltar ponto. Então, a gente conta aqui, ó, 6 pontos para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro ponto é esse daqui que a gente vai pegar no outro círculo, porque tem que dar 6 pontos direitinho, senão depois vai faltar para outra ponta. Então, agora aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5... E aqui é o sexto ponto. Vocês podem ver que esse ponto aqui, ele já foi trabalhado nessa outra ponta aqui. Então, esse daqui é o sexto ponto. Vocês podem ver aqui, olha, fica meio confuso, mas dá para ver que aqui tem um ponto trabalhado. Então, o próximo ponto seria esse. Então, a gente contou 6 pontos e começou aqui no outro círculo. Então, a gente fez 6 aqui, 6 aqui. Então, para iniciar a segunda carreira, que vai ser uma carreira reta com 12 pontos, então a gente vem aqui no primeiro ponto, que vai ser meio espremidinho de fazer, porque ele está com ponto, a correntinha que a gente fez para dar o nó. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto da segunda carreira. Então, vocês marquem ele, eu vou marcar com linha, como eu sempre marco. Então, vou marcar o primeiro ponto da segunda carreira. Então, a segunda carreira, a gente vai fazer 12 pontos baixos em toda a volta. 2, 3, finalizei o último ponto da segunda carreira e agora vocês vão fazendo conforme o padrão que eu deixei e que a gente fez para produzir a primeira ponta. Quando finalizar, vocês cortem o fio, deixa aqui que depois a gente vai fechar isso tudo com o anel mágico invertido.
Então, quando finalizar essa segunda ponta, vocês vão aqui no próximo ponto não trabalhado. Esse ponto aqui é um ponto trabalhado, então a gente vem no próximo ponto e vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez para pegar essa segunda ponta. Então, aqui, ó, esse ponto está trabalhado, o próximo ponto a gente vai pegar, vai fazer 6 pontos, fez 6 pontos, vira, só que aí vocês vão contar daqui para cá. Esse ponto aqui é o ponto que está trabalhado, olha, vocês podem ver aqui que ele tem um ponto nele, então vocês vão contar 6 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daqui vocês prendam e continua a terceira ponta. Depois vocês vão fazer a quarta e a quinta da mesma forma. Quando terminar a quarta ponta, vocês vão ficar aqui com espacinho para quinta. Então, nesse ponto aqui, vocês têm que encher a estrela, porque senão depois vocês não vão conseguir. Então, quando terminar a quarta, eu volto aqui para lembrar vocês que a gente tem que encher antes de fazer a quinta ponta. Então, vamos terminar a segunda ponta de acordo com esse padrão que eu já deixei aqui e da mesma forma que a gente fez a primeira. Então, é a mesma coisa. Então, a terceira carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos. Essa é a terceira carreira que a gente vai iniciar agora. Quando finalizar a quarta ponta, eu vou voltar aqui com vocês para a gente colocar o enchimento. Voltei aqui antes de iniciar a quarta ponta, porque a quarta ponta, o primeiro ponto trabalhado é esse com essa linha aqui que a gente finaliza, né, o círculo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar da mesma forma que a gente fez para iniciar as outras pontas, a gente vai vir aqui nesse ponto, que é o próximo ponto que não está trabalhado. A gente vai fazer da mesma forma. A gente vem aqui no ponto, aqui ele está com essa ponta aqui, mas não vai ter problema. A gente vai passar aqui o fio. Vamos fazer um nó de correntinha, aperta e agora a gente vai passar esses 2 fios aqui, eu vou até encurtar, por 3 pontos para prender. Então, aqui a gente está fazendo o primeiro ponto. Então, a gente volta aqui no mesmo lugar que a gente fez aquele nó de correntinha. Então, a gente volta aqui e aqui a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. A gente tem que fazer 6, né? Então, aqui a gente fez o primeiro. Agora, aqui a gente puxa esses 2 fios e a gente vai prender esses 2 fios por 3 pontos. Então, aqui a gente fez o segundo, o terceiro. E agora a gente pode mandar esse fio aqui para dentro da estrela. Então, 3, 4, 5 e 6. Se a gente contar aqui, olha, vocês podem ver que sobraram 6 pontos para a quinta ponta. Se vocês contarem aqui, vão ter 6 pontos que é para a quinta ponta. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são exatamente os 6 pontos que a gente vai precisar para a quinta ponta. Agora aqui, vocês contem da mesma forma. Esse daqui foi o último ponto trabalhado e a gente vai contar 6 pontos para cá.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai pegar aqui nesse 6º ponto e vamos fazer 6 pontos desse lado aqui do círculo. Quando finalizar a 4ª ponta, vocês não esqueçam de, antes de começar a 5ª ponta, encher a estrela, porque senão depois vocês não vão conseguir. Então, finalizou a 4ª ponta, encham a estrela e façam a última ponta. Quando finalizar a 5ª ponta, eu vou voltar com vocês para a gente fazer os arremates da estrela. Finalizei a 5ª ponta da estrela e agora a gente vai colocar um pouco de enchimento nas pontas. Como eu falei com vocês, antes de finalizar a 5ª ponta, vocês já tem que encher essa parte aqui da estrela, senão depois fica muito difícil. E aqui, esse buraquinho pequeno que ficou aqui, vocês podem ou usar a parte de trás de alguma agulha e ir tentando encher as pontas, caso vocês não tenham pinça. Mas se você, no caso, se você não tiver pinça, você pega a parte de trás de alguma agulha e vai tentando colocar o enchimento aqui. Se você tiver pinça, aí facilita um pouco. Aí vai colocando enchimento aqui nessa, principalmente na 5ª ponta, porque na 5ª teve que ficar sem enchimento. Mas mesmo assim, as outras fica um pouco difícil de botar o enchimento antes. Então a gente pega aqui, antes de fechar as pontas, a gente vai colocar o enchimento nas 5 pontas. Esse enchimento que a gente coloca aqui na ponta, a gente não pode empurrar muito, porque senão ele vai para o meio da estrela e a ponta acaba ficando mole. E agora a gente vai arrematar as pontas da estrela. Depois que vocês encheram as 5 pontas, a gente agora vai arrematar. E para o arremate, a gente vai fazer uma ponta por vez. A gente vai fazer o arremate com o anel mágico invertido. Então, a gente passa a linha aqui numa agulha. Nem precisa ser tão grande quanto a minha, mas é que eu tô aqui. E como que a gente vai fazer esse anel mágico invertido? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui na pontinha da árvore, de dentro para fora, porque a gente finalizou as pontas das estrelas com 6 pontos. Então, de dentro para fora, a gente vai passar esse fio pelas 6 alcinhas. Então, aqui já passei por 2, 3, 4, 5, 6, de dentro para fora. Vou passar nessa daqui, que tá meio altinho aqui. E como é que a gente vai fazer agora? A gente puxa até fechar. Fechou, a gente vem aqui. E aqui a gente não vai arrematar, porque vocês estão vendo que de uma ponta para outra fica esse buraquinho aqui. Então, toda vez que a gente fechar uma ponta da estrela, a gente vai pegar, vai enfiar esse fio aqui, pode pegar num pontinho, e a gente vai puxar para cá, que aí a gente vai aproveitar. Vocês não puxem muito esse fio para não ficar muito arredondado, para ela ficar mais assim, mais pontuda. E aqui a gente vai fechar esse buraco. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar como a gente costura qualquer peça. O fio tá saindo aqui, eu vou pegar o próximo ponto da frente nas 2 alcinhas, vou pegar o ponto aqui na frente e vou passar reto aqui o fio.
E daqui eu vou pegar no ponto da frente e vou pescar aqui o outro lado da estrela. E a gente faz essa costura umas 3 vezes, passando pelos mesmos pontos. Então tá saindo aqui, eu pego o ponto do lado e vou lá na frente. E a gente vai fazer isso até esse buraquinho fechar. Vou fazer mais uma vez aqui, que eu acho que é o suficiente. E aqui, ó, já fechou bastante o buraquinho que estava. Então, aqui ainda tá com uma folguinha, eu vou passar mais um pontinho. Então, aqui, ó, vocês podem ver que esse pedaço já está todo fechado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um ponto aqui, mais próximo de onde está saindo o fio. Pega só uma alcinha, dá um nó. Aperta bem o nó. E daqui a gente enfia no próximo ponto e puxa lá do outro lado. Então, esse fio aqui a gente já pode cortar rente. Então, a gente já arrematou uma ponta da estrela. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras 4. Quando finalizar, eu volto pra gente colar a estrela e finalizar a nossa árvore. Agora que a gente finalizou todas as pontas, já arrematou, não tem nenhum buraquinho, vocês escolham aí o lado que vocês acharam que ficou melhor na questão de acabamento, a posição, e é só colar a estrela aqui na ponta da árvore. Eu vou colar a minha assim um pouquinho mais abaixo, e vocês também vejam aí qual posição vocês acharam que ficou melhor na árvore de vocês, o lado, porque mesmo eu falando com vocês pra gente ajustar direitinho, a minha árvore ficou um pouquinho torta. Então, vocês tentem achar uma posição que vocês preferirem e colem a estrela na pontinha aqui. Eu não vou colar assim na extremidade, eu vou colar um pouquinho abaixo aqui, até para ficar mais fácil para fixar a cola. Aí é só passar a cola. Eu vou passar a cola aqui na ponta da árvore. Vou passar um pinguinho de cola aqui na ponta, que é o suficiente. E vou posicionar a estrela e colar. Aí tem que segurar um pouquinho para ela ficar bem presa. E é isso, pessoal. Colei aqui a estrela e essa foi a nossa árvore de Natal em amigurumi. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até o fim, assistiram o vídeo. E se vocês confeccionarem a árvore de vocês, me contem aqui nos comentários como foi a experiência. E mais uma vez eu peço desculpas por estar postando esse vídeo em cima do Natal, mas como eu falei no início, eu tive uns problemas pessoais e só consegui colocar esse vídeo agora no ar. Mas essa playlist de Natal vai ficar salva e vocês podem ter acesso a esse vídeo durante o ano de 2026 todo, e vocês podem fazer essa árvore já no iniciozinho de novembro do ano que vem, para vender ou para presentear. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.